Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta terça-feira, se é véspera de jogo, tem vídeo de pré-jogo aqui no nosso canal e neste conteúdo eu vou trazer todas as informações de Santos Internacional, Internacional e Santos, que se enfrentam nesta quarta-feira a partir das 9h30 da noite na Vila Belmiro, jogo da 16ª rodada, que você pode acompanhar pela TV Globo e também pelo pay-per-view, o serviço do Premier. Assim que acabar a partida, claro, você já está convidado a participar da nossa live pós-jogo, Corujão aqui no canal Filho de Peixe. A live vai começar quase meia-noite, então eu sei que o horário não é dos melhores, mas eu conto com a audiência de vocês e nós temos aqui telespectadores que são fiéis e são fãs de carteirinha. Então você já está convidado e se você é novo por aqui, torcedor do Santos ou até mesmo torcedor do Colorado, se você não quiser perder nenhum conteúdo, ative o sininho. Se inscreva também, rumo aos 15 mil inscritos. Chegando essa marca, nova camisa oficial do Santos sorteada para todos vocês. Peço também o seu like, o seu comentário, peço que você compartilhe com os amigos, você que tem um amigo torcedor colorado, você que tem um amigo santista que não conhece o nosso canal, e por fim, você pode também tornar-se membro aqui do canal Filho de Peixe, clicando no botão a partir de R$ 2,99 por mês, tá bom? Faça parte da família do canal Filho de Peixe, onde o torcedor santista tem vez e voz. Gente, jogo duro, jogo complicado, mais um jogo de 6 pontos do Santos. Por que, André, jogo de 6 pontos? Bom, o Santos é o primeiro time na zona do rebaixamento, depois dos resultados da última rodada, e o Santos tem 14 pontos, 4 vitórias. O Internacional, nosso adversário, está atualmente na 12ª colocação. Tem 17 pontos, mas tem as mesmas 4 vitórias do Peixe. Portanto, se o Santos vencer, empata em pontos, mas ultrapassa o time do Rio Grande do Sul no número de vitórias. Independentemente do que aconteça nessa rodada, o Santos sairá da zona e empurrará o Inter para o Z4. Outros adversários que estão ali na briga contra o Z4 não jogarão nessa rodada. É o caso do Vasco, que joga nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana, e também tem o Fortaleza, que enfrentaria o Atlético Mineiro. O próprio Grêmio, que o Santos também pode ultrapassar, teve o seu jogo adiado, porque o Grêmio também tem compromissos na Sul-Americana. Ou seja, o Santos pode, torcedor santista, se vencer o jogo, chegar à 12ª colocação. Seria um novo respiro. Respiro esse que nós conquistamos depois de vencer o Flamengo e respiro esse que já foi embora depois da porrada que a gente tomou do Mirassol. A alegria do santista dura pouco. E para esse jogo, o técnico Kleber Xavier promete mudar tudo. Ou, como eu brinquei com os membros, criando aqui uma palavra que não existe, desmudar. Por que eu estou falando isso? Depois da catástrofe no interior de São Paulo contra o Mirassol, o técnico Kleber Xavier promete mudanças drásticas na equipe. Umas delas eu gosto, outras me deixam bastante preocupados. Na tarde de segunda-feira, ele concedeu uma entrevista ao De Olho no Peixe, em que ele já confirmou a linha de defesa. Escobar e João Basso voltam ao time titular. Ele também disse que tem dúvidas para o substituto de Tomás Rincon, que está suspenso. E ele tem uma dúvida que me deixa de cabelo em pé para o ataque. Eu vou falar disso já já quando a gente for para os campinhos. O Internacional, por sua vez, vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu o Vitória e também, no último final de semana, o Internacional venceu o Ceará no último domingo, dia 20, por 1-0, e na rodada anterior, aí sim, o Inter bateu o Vitória, tá? O jogo foi dia 12 de julho, na última bola, o Internacional ganhou. Também por isso, o Inter passou o Santos. E o Roger Machado tem escalado basicamente a mesma equipe que deve ser mantida para esse jogo contra o Santos. Ele teve o retorno do lateral esquerdo Bernabei, que não jogou contra o Vitória, jogou contra o Ceará, e o Roger Machado vai encontrando o seu time. E aí, antes de mais nada, para vocês verem o tamanho alguns destaques desse jogo, jogando como visitante, se prepare, torcedor santista, o Internacional de Porto Alegre não tem nenhuma vitória sequer. Nesse momento, alguém que está assistindo esse vídeo vai dizer, já sei o que vai acontecer. O Santos, que adora quebrar um tabu, vai dar a primeira vitória do Inter fora de casa. São 7 partidas, nenhuma vitória, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 5 gols e tomou 13, longe do Beira-Rio. Menos 8 de saldo. Mas quando você vê esse desempenho claudicante do Internacional como visitante, eu queria te dizer que o desempenho santista como mandante não é nada bom. É o 19º melhor mandante, ou seja, o segundo pior. O Santos tem 6 jogos,
2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A título de comparação, o melhor mandante do Brasileirão é o Cruzeiro, em 8 jogos, 7 vitórias e 1 empate. Então, o Santos tem um adversário que joga mal fora de casa, não venceu ainda no Brasileiro, mas o Santos não é um mandante que bota medo em ninguém. E para essa partida, bora para o campo e bola, bora para a parte tática. Vamos falar de Santos e Internacional. Vamos ao nosso querido campinho, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, e vamos agora destrinchar as informações. Como eu disse para vocês, na entrevista ao De Olho no Peixe, o Kleber Xavier deu indícios do time que ele pode colocar em campo. Uma provável escalação do Santos é a seguinte: Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez e Souza na linha de defesa, isso está confirmado. A dúvida para a substituição do Rincon é entre João Schmidt e William Arão, e aqui eu quero abrir um breve parênteses para vocês. No domingo, numa entrevista ao Domingo Esportivo, programa da sua própria emissora, o presidente Marcelo Teixeira disse que o William Arão só aguentava jogar cerca de 20 minutos. Ontem, ao De Olho no Peixe, ontem, segunda-feira, o Kleber Xavier disse que o Arão evoluiu, consegue jogar 45 minutos ou um pouco mais. Em sendo assim, pelo amor de Deus, professor Xavier, nada de João Schmidt. Põe o Arão. Se ele cansar, aí você pensa numa substituição para o segundo tempo. Chega de Pituca, chega de Schmidt. Zé Rafael, Barreal, Guilherme, e aí vem o X da questão. O Kleber Xavier admitiu a possibilidade de rever a escalação do Neymar como um falso 9 e que poderia colocá-lo de meia, e se isso acontecer, sai o Raul Laser do time e entra o David. E é essa mudança que me deixa de cabelo em pé. André, por quê? Eu vou começar primeiro falando de justificativas que eu vejo a olho nu e depois eu vou trazer uma justificativa tática já. Aguarde que eu já chego lá. Primeiro, André, mas o Raul Laser jogou mal contra o Mirassol, o Raul Laser não foi bem. Ok, meu amigo e minha amiga, eu concordo com você. Mas você me permite devolver uma pergunta para você que está vendo esse vídeo? O Raul Laser foi mal contra o Mirassol. Mas quando é que o David foi bem? Tem algum jogo do David que você fala, meu Deus, olha só que bela contratação do Santos? Gente, não se esqueça que o David Washington ganha 800 pau por mês. Ele tem um dos 5 maiores salários do elenco. Ele não está entregando rigorosamente nada. A gente fala tanto do Tassiano pelo valor que custou, mas o David Washington, ainda que não tenha sido gasto nenhum valor para trazê-lo, olha o quanto que ele está onerando os cofres do Santos. E não está jogando rigorosamente nada. Nada. Então, não faz sentido para mim o David Washington jogar e tirar o Raul Laser. E me preocupa ainda mais caso, por algum motivo, o Kleber Xavier faça isso aqui. Tire o Barreal, jogue com o David e bota o Raul Laser, sob o pretexto de que Raul Laser e Neymar precisam jogar juntos. Sabe por quê? Se isso acontecer, o Raul Laser abre o bico com 30 minutos do primeiro tempo, porque o Bernabé ataca, que é uma barbaridade. Ele é um foguete pela ala esquerda e o Raul Laser. Nesse esquema do Kleber Xavier, os pontas precisam voltar. Ele não aguenta acompanhar o Bernabé em umas 3 ou 4 descidas. Já vai abrir o bico. Então, eu escalaria o Santos com, sai daqui, David, Neymar de falso 9, Raul Laser por dentro e Barreal na direita. Eu faria isso, tire o David Washington daqui. E para, claro, se alguém ficou com dúvida, sai daqui também o João Schmidt e jogaria com o William Arão. Tá bom? Até porque o João Schmidt é canhoto, mas o Zé Rafael, embora seja destro, gosta de jogar pela esquerda. Se o Schmidt jogar por aqui, todo torto, com aquela velocidade, só que não, que lhe é peculiar, imagine como seria a saída do Santos para o campo de ataque. Tá? Eu só lamento também que o Gabriel Bontempo tenha sido defenestrado pela atual comissão técnica. E aí, gente, para falar um pouco do Internacional, ontem nós trouxemos aqui algumas questões mais de passagem e agora eu quero esmiuçar. E eu vou voltar no ponto que eu acabei de dizer que eu explicaria, de por que para mim não faz sentido que o Neymar jogue de meia com o David Washington, porque é o seguinte, o Internacional, em alguns momentos, faz uma marcação agressiva, que eu expliquei no vídeo de ontem, mas eu repito. O Wesley sobe para marcar, o Carboneiro sobe para marcar. Eu esqueci de dar a provável escalação do Inter, está aí na tela, mas eu vou cantar a escalação para quem não está me vendo, está apenas ouvindo. Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé na lateral esquerda, Thiago Maia e Bruno Henrique na volância, Wesley, ex-Palmeiras na ponta direita,
Carboneiro na ponta esquerda, Alan Patrick, ex-jogador do Santos, campeão da Libertadores com o Peixão na armação de jogadas, e também o Rafael Borré. O Alan Patrick tem números assustadores, são 26 partidas no ano, 10 gols, 12 assistências, 22 participações para gols em 26 jogos, ou seja, é um cara absolutamente decisivo. O Santos precisa ter cuidado com o Alan Patrick. Mas como eu ia dizendo, passada a escalação, em alguns momentos o Internacional faz uma marcação-pressão em que os pontas sobem, o Borré pressiona, o Alan Patrick faz uma sombra no primeiro volante, o Bruno Henrique sobe no segundo volante. Foi dessa forma que o Bruno Henrique bateu a carteira do jogador do Ceará e iniciou a construção da jogada que resultou no gol do Alan Patrick, gol da vitória contra o Ceará. Mas, em alguns casos, e eu diria, melhor dizendo, na maioria dos casos, o Internacional faz uma marcação mais conservadora, que no linguajar tatiquês se chama de marcação zonal. Então, às vezes, é um 4-4-2 com volante lado a lado, mas para também dificultar a saída de bola, é uma espécie de 4-1, com o Thiago Maia sendo esse cara, 3-2. E aí, Carboneiro e Wesley, ou os pontas, eles acabam jogando mais fechado, para congestionar o meio de campo, para forçar o jogo pelas laterais e, consequentemente, os cruzamentos. E aí o Alan Patrick fica aqui oscilando entre a sombra no zagueiro e pegando esse primeiro volante aqui só para dar uma dificultada. E se a ideia do Internacional é congestionar esse meio para obrigar o Santos a jogar por fora, eu, aliás, suspeito que o Roger Machado vá fazer isso. Por que o Neymar vai jogar aqui? Trancafiado no meio de um monte de jogador do Inter, nesse bloco de marcação, recebendo a bola de costas, longe do gol, não faz sentido. Isso só vai privilegiar a escolha tática do Roger Machado. Então, o Neymar precisa ser o falso 9 para fugir dessa marcação implacável por dentro. E aí, eu espero que o Zé Rafael, o Arão, entreguem ao Santos passes progressivos, passes para frente, e não aquele jogo covarde do senhor Diego Pituca que só toca do lado e para trás. Porque qual é o efeito? A gente só observa o efeito colateral, que é quando a bola não chega, o Neymar vem buscar. Mas a gente tem que observar o problema na raiz. E a premissa para o Neymar voltar é porque a bola não chega. Então, contra o Mirassol, o Neymar foi um falso 9, na teoria. Na prática, quantas vezes ele veio buscar a bola aqui? E aqui o Neymar não rende mais. E é por isso que eu lamento que o Bom Tempo não tenha chance nesse time. E também, para fechar, devo dizer para vocês o seguinte: se o Internacional repetir essa estratégia que adotou em algumas partidas, eu lamento que o lado direito do Santos provavelmente vai sobrecarregar o lado esquerdo do Santos. E eu vou explicar por quê, só para a gente fechar esse vídeo. Se o Internacional congestiona o meio de campo e ele deixa os alas livres pelo lado esquerdo, tá ótimo. O Souza ataca bastante, o Guilherme, ele ora fica por dentro, ora por fora. Eu prefiro o Guilherme como um segundo atacante para deixar o corredor para o Souza, mas vai ser um time do Santos penso, torto, que só joga de um lado. Por quê? O Barreal joga pela direita, mas é canhoto, costuma trazer por dentro, então ele não dá essa profundidade, e o Escobar já não é um lateral ofensivo jogando na esquerda. Na direita, a gente sabe que as ultrapassagens do Escobar são mais escassas. Então eu temo que o Internacional, com esse esquema de jogo, marcação zonal, fechando o meio, obrigando o Santos a jogar pelos lados, faça com que o Santos seja um time previsível, que só sai pelo lado esquerdo de campo. Isso vai fazer com que o Internacional tenha que fazer aquele famoso balanço defensivo, né? Fecha aqui o ponta, o Alan Patrick desce um pouquinho, o Thiago Maia vem por aqui, o time joga compacto e desse lado nada sai. Porque o Guilherme não é um jogador de drible curto, ele precisa do espaço, o Neymar já não tem mais aquela explosão, e se o Santos só jogar por um lado, facilita o trabalho do Inter, do Roger Machado. Esse é um pouco da parte tática desse jogo. Repito, o Internacional não venceu nenhuma vez fora de casa, e tomara que continue não vencendo. Se o Santos vencer, não importa o que aconteça nas outras partidas. O Santos sairá da zona e pode chegar à 12ª colocação. O jogo é difícil, mas eu acho que o Santos precisa dar uma resposta para o seu torcedor, que foi inflamado positivamente com a vitória heróica contra o Flamengo e que já ficou frustrado e assustado com o que viu contra o Mirassol. É mais um jogo de 6 pontos. Recentemente o Santos teve jogos de 6 pontos contra Fortaleza e Vitória e ganhou. Que repita a dose
e que reaja urgentemente. Nós vamos descobrir se isso vai acontecer, quais os desafios técnicos e táticos dessa partida, e a análise completa você confere amanhã, assim que acabar a partida, aqui no canal Filho de Peixe. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com os amigos, escale seu time, arrisque um palpite. Torne-se membro também, se quiser e puder. Amanhã a gente está de volta, ou em qualquer momento, caso haja uma novidade, um breaking news, mas por enquanto é só. Ótima terça-feira para você, se cuide, fique com Deus, um abraço e até a próxima.